Capela Velha, em Araucária, região metropolitana de Curitiba, um dos bairros mais populosos ali da região, vive um período de terror. 5 assassinatos já foram registrados nesse ano e na noite deste domingo, um menor foi executado com vários tiros, incluindo disparos de fuzil. Ricardo Pereira já está aqui com a gente porque os moradores ali relatam o medo, a insegurança, ou seja, é uma situação crítica ali para aquela região, né, Ricardo? Com certeza, habitar uma situação bem complicada. O bairro Capela Velha sempre foi tido como um bairro muito tranquilo. Chama atenção o cenário que a gente encontra nesse bairro Capela Velha. Casas com muros muito baixos, grades muito baixas. Aquela impressão, às vezes, que você está numa cidadezinha simples do interior, uma cidade tranquila. Mas, infelizmente, a violência tem tomado conta do bairro Capela Velha nos últimos meses. A nossa produção confirmou a informação de que pelo menos 5 pessoas foram vítimas de mortes violentas, ou seja, foram assassinadas neste bairro, e isso somente em 2025. O que a polícia está entendendo dessa situação? Que existe uma briga entre facções rivais, entre gangues rivais. Briga essa motivada por uma disputa dos pontos de tráfico de drogas. Essa situação registrada ontem à noite deixou um rapaz de 17 anos morto, com vários tiros de pistola .40 e também fuzil. Estava trabalhando supostamente protegido pelas grades da distribuidora de bebidas, já que depois das grades só havia ele como funcionário, mas os bandidos chegaram já atirando. A gente visitou esse local hoje à tarde, conversou com a guarda municipal que atendeu essa ocorrência, e é o que você que está acompanhando o Cidade Alerta confere agora na nossa reportagem. Em Araucária, na Grande Curitiba, um dos bairros mais populosos vive um período violento. O Capela Velha, que já foi sinônimo de tranquilidade, teve ao menos 5 assassinatos registrados apenas neste ano. O caso mais recente aconteceu na noite deste domingo em uma distribuidora de bebidas. Um menor de idade, de 16 anos, foi executado com diversos tiros de pelo menos 3 tipos diferentes de armas, inclusive um fuzil. Tudo aconteceu em questão de minutos. Homens encapuzados e armados com fuzil chegaram até essa distribuidora. A porta de ferro estava erguida, mas as grades são mantidas todo o tempo, por segurança dos funcionários. O que a gente consegue perceber aqui nas imagens do Lua? 1 tiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 disparos, pelo menos, que demonstra o tamanho dessa violência, desse grupo que agiu rapidamente. A polícia está investigando o caso, mas a informação inicial é de que realmente pode se tratar de mais uma morte motivada pela disputa por pontos de tráfico de drogas. Com medo de mostrar o rosto, moradores do bairro desabafam sobre a insegurança na região. Teve uma situação de umas 10 e 15 da noite, um tiroteio aqui na rua, e deu uma parte de tiro, parou, depois deu outra parte de tiro, depois só escutei uma moto se afastando com rapidez. Está precisando mais carros da polícia passando, não é só na avenida, porque a gente vê eles passando na avenida, mas entre o bairro, mesmo as ruas do bairro, precisa eles dar uma atenção melhor. Uma equipe da Guarda Municipal estava a poucos quarteirões durante o crime e chegou a ouvir os disparos. As pessoas que estavam ali na distribuidora relataram a situação ocorrida ali, né, de atentado contra um indivíduo. A equipe constatou ali um indivíduo baleado no chão, foi prontamente acionado os órgãos de saúde, né, o CIAT e o SAMU, comparecendo com o médico no local, qual constatou ali a vítima ali em óbito já, né, por esses indivíduos aí que atentaram contra o cidadão lá. Os assassinatos são investigados pela Polícia Civil, mas há um consenso entre as forças de segurança. Essas mortes são a consequência da disputa entre gangues rivais. A princípio, aí, por ser uma situação de execução com um armamento de grosso calibre ali, pode se tratar em relação à briga de disputa, né, por tráfico de droga na região ali. Mas essas situações serão apuradas aí pela Polícia Civil e inquérito policial. Tá aí, portanto, esse caso registrado e que vitimou o adolescente Alan Felipe da Silva Galvão.
Não há informações de passagem dele pela polícia ou pela justiça, até porque ele é menor de idade, era menor de idade. E quando o menor de idade é detido, não estou dizendo que foi esse o caso, mas sim em algum momento houve uma situação como essa, os menores de idade não são fichados no sistema convencional, esse sistema que a polícia, que a justiça consegue ter acesso e saber se essa pessoa em algum momento já teve alguma relação, algum boletim de ocorrência relacionado a qualquer tipo de crime. Então não há informações a respeito desse rapaz sobre envolvimento dele com qualquer tipo de outro crime. 16, 17 anos seria a idade dele, a identidade confirmada, então, Alan Felipe da Silva Galvão. Vizinhos relataram que ele era muito simpático, muito querido pela vizinhança, distribuía pipas, doces para a criançada por ali e que ninguém da região fazia a menor ideia de que ele poderia ter alguma situação, alguma relação com esses criminosos. 4 homens encapuzados, extremamente armados, pistolas, fuzil 556, que é um armamento muito pesado, não é qualquer bandido que tem esse tipo de arma, chegaram, atiraram várias vezes e fugiram rapidamente. E como a gente mostrou na reportagem, uma equipe da Guarda Municipal estava muito perto dali, chegou a ouvir os disparos, mas quando chegou até a distribuidora, esses bandidos, esses assassinos já tinham ido embora. Polícia Civil segue investigando esse caso, Bitar. Boa, obrigado, Ricardo. A Polícia Civil então tem trabalho para identificar então quem são esses atiradores, esses 4 assassinos desse adolescente.